Bom, a gente tem outros assuntos aqui para discutir nos bastidores do poder. Ô, Cláudio, a gente tem pipocado uma série de reformas tramitando no Congresso Nacional. A gente vai, inclusive, falar sobre isso, sobre a reforma eleitoral aqui nos bastidores do poder ainda, mas uma chamou a atenção hoje, que é a reforma administrativa, que não engatinha, né? Não, digamos nem que anda, né? Ela não engatinha direito no Congresso Nacional e quando engatinha não oferece muita coisa pra gente não, né? O problema é que o relator da reforma administrativa, o deputado Arthur Maia, ele chegou à conclusão, aprontou lá o texto final, depois de muita discussão, muitos entendimentos e muitos conchavos, etc. e tal, aprontou, o texto agora tá pronto, já está em condições de ser examinado em comissões e também, sobretudo, no plenário, porque há uma certa pressa de aprovar isso. O problema é que o texto do deputado Arthur Maia é muito ruim. É muito ruim. Eles conseguiram piorar a proposta do Poder Executivo, a proposta que foi enviada pelo governo, que já era péssima, né? Que já era uma proposta absolutamente frustrante. A gente viu a perda de tempo que houve em termos de apresentação de proposta de reforma administrativa. Claramente o presidente da República não tem interesse nessa reforma, não tem interesse, ele não a defende, né? Cita ali, aqui e acolá e tal, mas não defende, não é uma bandeira dele, porque ele é filho do setor público. A vida inteira ele foi funcionário público, né? Ele foi funcionário público quando esteve nas Forças Armadas e é funcionário público desde que ingressou na política há 30 anos atrás. Então, assim, o interesse dele, zero, né? E aí é um governo chefiado por alguém com esse desinteresse que propõe uma reforma administrativa absolutamente chinfrim, que foi a que chegou ao Congresso Nacional. E aí os caras pegam no Congresso e pioram o projeto. O projeto é péssimo, o que sobrou disso tudo é nada, né? O que a Câmara dos Deputados fez com esse texto que foi apresentado pelo relator foi simplesmente postergar decisões que eram inadiáveis, decisões para hoje, né? Que eram absolutamente inadiáveis. E com isso, assim, o que tem de aproveitável nesse arremedo de reforma é uma reforma que não reforma, né? O que tem de aproveitável é algo que só vai entrar em vigor daqui a 20 anos, ou vai produzir consequências daqui a 20, 30 anos. Há propostas interessantes que umas pessoas costumam citar como relevantes, por exemplo, férias de 30 dias no setor público. Ora, isso é um avanço espetacular. Férias de 30 dias, porque tem há categorias, há segmentos no serviço público que tem férias de 60 dias. Né? É uma beleza, é uma maravilha. E tudo assim, regiamente pago, todos muito bem pagos. E aí, assim, uma coisa como essa, por exemplo, não vai resistir à judicialização. Aliás, foi feita para ser judicializada. Imagina a situação em que um novo magistrado preste concurso, porque a proposta de reforma só vai valer para aquelas pessoas que ainda forem entrar no serviço público. Então, suponha que daqui a alguns anos tem aí concurso para juiz, o cara é aprovado e entra em vigor essa reforma, entre aspas, aí ele vai ter direito a 30 dias anuais de férias. Todos os seus colegas continuarão a ter direito a 60 dias até se aposentarem, até morrerem, né? Até desaparecerem da face da terra. E, enquanto isso, o novo magistrado, ele vai ficar com 30 dias? O primeiro magistrado que se refletir sobre essa situação, ele vai levar o caso, vai judicializar o caso, vai levar para o Supremo, vai pedir paridade. Quem é que vai julgar isso mesmo? Eu falei? Supremo Tribunal Federal. Setor público. Acham mesmo que o Supremo Tribunal Federal vai reconhecer o absurdo que é férias de 60 dias e vai negar aquele novo juiz que só tem direito a 30 pela nova legislação o direito à paridade? É claro que não. Então, assim, é o tipo da novidade aparentemente boa, mas é uma esperteza para atender os críticos das regalias, dos privilégios, dos penduricalhos do setor público. Não, vamos colocar esse negócio de férias de 30 dias. Não vai resistir. Assim como esta, nenhum outro tratamento diferenciado nos novos funcionários públicos vai prevalecer, porque eles vão judicializar e vão ganhar. É claro que vão ganhar. Como é que pode o mesmo funcionário contratado
para exercer idênticas funções. Uns têm direito a penduricários, a quinquênio, decênio, biênio, triênio, não sei o que mais, um monte de invenção, um monte de coisas que eles inventam para multiplicar o salário. Aqueles antigos continuarão a ter tudo isso e os novatos não. E os novatos vão à justiça e vão conseguir, porque a justiça se beneficia disso, se beneficia desses penduricários, dessas regalias e coisa e tal. A gente olha para esse projeto de reforma triste, né, de reforma, entre aspas, administrativa, que foi concluído pelo deputado Arthur Maia, e assim, a única coisa que me ocorre é que os deputados federais deveriam ter a dignidade de simplesmente jogar essa proposta na lata do lixo e dizer o seguinte: minha gente, é o seguinte, nós não estamos interessados na próxima geração, estamos interessados na próxima eleição. Não vamos fazer reforma porque isso aí pode nos tirar voto, então não vai ter reforma. Então é muito melhor terem essa crise de sincericídio, né, e simplesmente jogar essa porcaria no lixo, do que continuar tentando enganar as pessoas de que está em curso a definição de uma reforma administrativa. Não tem reforma administrativa, não há nada nesse projeto que tenha sido proposto ou que esteja sendo proposto para vigência imediata. É tudo para o futuro. É tudo para o futuro. E os problemas que nós temos são de hoje. Hoje é que os problemas existem. Eles têm que ser resolvidos agora. Aqueles marajás que ganham acima do teto, que encontraram formas de enganar o teto do funcionalismo público, seja ele no Estado, no município ou no governo federal, esses vão continuar fazendo isso. Então, que reforma? Estão falando de que reforma? Né? Hoje, fui até lembrado por um ouvinte aqui na Rádio Band News FM, num programa que tem aqui em Brasília, e ele citando o exemplo da Grécia. O setor público quebrou a Grécia, aliás, quebrou quase todos os países europeus, né? Que aconteceu uma coisa muito parecida com o Brasil, né? O setor público se apropriou do Tesouro Nacional, se apropriou dos recursos, do esforço nacional, do suor do trabalhador e do empresário do setor privado. Foi isso que aconteceu na Europa, mas particularmente na Grécia. Tem até um filme que eu recomendo, Cris, um filme muito, muito, muito bem feito, aliás, só podia ser, né, de um diretor aclamado há décadas, chamado Costa Gavras. Ele fez filmes incríveis, fantásticos mesmo. Eu recomendo qualquer filme que ele tenha feito. Eu só para contar, abrir um parênteses aí, ele fez um filme notável, que era um libelo contra o autoritarismo, chamado Z, a letra Z. É o nome do filme, né, o título do filme. Esse filme tem uma característica interessante, onde ele foi apresentado, onde ele era exibido em todas as sessões, nos cinemas do mundo inteiro. Por alguma razão, as pessoas ao final se levantavam e aplaudiam. É caso único na história do cinema. Pois bem, o Costa Gavras fez um filme recente, eu achava até que ele já tinha morrido, exatamente sobre a crise grega, né? A Grécia só conseguiu entrar no prumo depois que a classe política, sem saída, né, resolveu fazer uma reforma administrativa e da Previdência para valer. Aquela que é a mais justa para o país, né? E enfrentaram o diabo, né? Mas conseguiram fazer isso e foi o que salvou a Grécia. Então, falando de um país que você chega lá, não sei se quem já visitou a Grécia sabe o que eu estou dizendo, você chega em qualquer lugar da Grécia, seja em Atenas ou nos lugares mais distantes da capital, em qualquer ilha, você vai encontrar sempre, você tem a sensação de que tem ali nas ruas, andando por ali e tal, o triplo da população regular do país, de turistas, né? Então é um país que fatura muito, é uma indústria do turismo absolutamente incrível. Apesar disso, o país quebrou. E foi quebrado exatamente pelas regalias, pelos privilégios, pelos penduricalhos, por tudo que o serviço público pôde garantir a um grupo restrito de pessoas. Era restrito lá, esse grupo, como é restrito aqui no Brasil. Aqui no Brasil são menos de 10 milhões de pessoas que estão no serviço público. Todos os demais brasileiros trabalham para sustentar esse grupo. Não é justo, né? Eu tô muito desapontado com o projeto de reforma administrativa. Acho mesmo que chega a ser vergonhoso, absolutamente vergonhoso, que a Câmara dos Deputados chame isso de reforma administrativa.
Z, vai pra minha lista de filmes para quando o Leonardo me deixar dormir um pouco mais de 4 horas na madrugada. Aí eu vou conseguir. Coitado. Eu vou deixar É um anotado. grande filme. Vou deixar anotado.